Olá, internautas do site Bonito Mais. Nós estamos aqui no Multifrequência Estúdio. Ao meu lado está o deputado federal Luiz Mandetta. E eu estarei fazendo aí 3 perguntinhas para ele que a população mesmo gostaria de saber. Legal. Tá? Deputado, qual a importância para o município da participação dos jovens nas eleições? Que bom estar aqui no Bonito Mais, né? Olha, eu acho que quando eu tinha 18 anos, e eu gosto sempre de lembrar como que estava o Brasil naquela época. Eu estava entrando na faculdade, 19, 20 anos, estourou no Brasil aquele movimento chamado Direta Já. Eu sou daquela geração. E na época, a gente foi para a rua, a gente mobilizou o Brasil inteiro pedindo o direito de votar, que nós não tínhamos. Nós ficamos quase 35 anos sem votar para presidente da República, sem votar para as prefeituras das capitais do Brasil. E foi um movimento que politizou muito aquela geração. De repente, a gente saiu de 30 anos de ditadura para as praças para forçar que a democracia aconteça. E aquele episódio, muitas pessoas acham que aquilo, a partir do momento que fizemos a Constituição e que colocamos eleições diretas em todos os níveis, que aquele movimento acabou, e não é assim. A democracia, ela é uma conquista da sociedade. Se você deixar por conta de alguns tiranos, eles retiram facilmente essa conquista. Eles começam a cercear a imprensa, eles começam a entrar no tráfico de influência do judiciário, manipulam o Congresso Nacional e aí você vive uma falsa democracia. A democracia, ela é todo dia. No dia 7 de outubro você tem uma marca que é a eleição, mas antes da eleição é da participação, da discussão, é de apertar os candidatos para que eles façam, não promessa, que promessa ninguém aguenta mais, mas que façam compromissos públicos, escrevam, se comprometam com programas para que seja dado o voto e que depois possa ser cobrado. A democracia, ela é igual uma plantinha, você tem que regar todo dia. E ontem com os jovens eu acho que foi uma experiência muito boa para eles e para mim. Eu revivi a minha trajetória política, expliquei para eles como é que foi a minha chegada no Congresso Nacional, eleito principalmente pelos jovens de Mato Grosso do Sul, a minha atuação como parlamentar, a Frente Parlamentar da Juventude, do Esporte, a presidência da Comissão de Seguridade Social, o mandato estendido para o Mercosul. Com certeza. Deputado, na cidade de Bonito e em outras cidades do interior, não existe uma infraestrutura como numa cidade grande, né? Vamos citar aí shopping, cinemas, teatro, né? Podendo assim levar os jovens à desocupação e às drogas, né? E também problemas familiares. Quais seriam os projetos, né, que poderiam ser lançados nesta área? A iniciativa privada se ocupa muito nos grandes centros, né? Eles fazem a conta, eles falam, aqui tem mercado. Então eles fazem o shopping, fazem o cinema e se ocupam dessa parte. O poder público sempre muito tímido, sempre muito alheio, como se aquilo não fizesse parte das suas obrigações. E faz, porque um país pode até ter instrução, você pode até instruir um povo, ele pode ser formado, pode ter nível superior, mas se ele não tiver cultura, ele não vai conseguir exercer plenamente a sua cidadania. Eu vejo que uma cidade como Bonito, que já tem um atrativo que Deus, graças a Deus, deu, precisa agora começar a construir facilidades com consórcios intermunicipais, trazendo os prefeitos de Jardim, de Guiá Lopes, de Bela Vista, de Bodoquena, de Murtinho, porque todos sofrem com essa carência de possibilidades. E com criatividade, trazer uma escala de recursos para que o setor privado entre efetivamente com políticas públicas que tenham continuidade. Eu tive recentemente na Alemanha, onde eu vi isso. Como que eles fazem lá? Juntam 7 ou 8 cidades, companhia de cinema e teatro, pública.
uma semana, 10 dias numa cidade, uma semana, 10 dias noutra cidade, ele vai dando a volta. Prestigia muito o artista local, então cria-se a escola de teatro municipal, a escola de artes municipal. Isso faz com que aquela comunidade tenha uma linguagem. E eles fazem isso na Alemanha porque eles querem resistir àquela manipulação que aconteceu para eles lá na Segunda Guerra Mundial com Hitler. Eles tinham um povo muito instruído, mas pouco culto. Então eles investem em massa em cultura. Berlim, que é uma cidade enorme, montou-se a Ópera de Berlim, aonde o cidadão de Berlim que paga o seu IPTU em dia recebe o seu ingresso para assistir à Filarmônica de Berlim, desde que ele se interesse. Enfim, a gente vê que os países que estão mais à frente, eles colocam cultura, eles colocam lazer, eles colocam esporte como prioridade para várias faixas etárias. A juventude, como pano de fundo, é um dos instrumentos principais do enfrentamento às drogas. Aqui no Brasil, nós ainda estamos numa fase policialesca das drogas. Nós temos que fazer repressão? Temos. Temos que botar a polícia na fronteira? Temos. Mas nós temos que dar oportunidade para que o jovem junte com a turma, com a galera do bem. A Jamaica, ela é uma ilhazinha que tinha como grande ídolo o Bob Marley. E eles tinham um problema com isso, porque o Bob Marley, claramente, ele era adepto ao uso de drogas. Morreu cedo, teve problemas de saúde, e a juventude se inspirava naquele ídolo. O que fez a Jamaica? Um programa forte de esportes, principalmente no atletismo, que é um esporte muito barato, né? Você correr, uma pista de atletismo não custa tanto. E levou quase 30 anos. Hoje eles têm o Usain Bolt, campeão mundial, recordista mundial, ganharam os 100 metros das americanas no feminino, ganharam no masculino, e o grande ídolo da Jamaica agora é o esporte. Viraram aquela página do grande ídolo. Bob Marley é muito bom para a gente escutar a música lá, o reggae é muito bom, mas como estilo de vida, o sonho da juventude da Jamaica é ser um Usain Bolt. Então, não precisamos muito para fazer disso. Precisa da decisão política local. Isso, muita coisa pode ser feita pelo próprio município, pelo consórcio intermunicipal, que eu acredito que é uma grande ferramenta de gestão, e pela cobrança da própria sociedade, exigir que essas políticas sejam também prioritárias no município. Eu vejo a base, a genética do nosso povo aqui é fantástica. A gente tem uma matriz indígena que é absolutamente fantástica. A gente tem uma miscigenação branca, fronteira. A gente tem uma cultura riquíssima. A nossa comida é diferente, é boa, é melhor que a dos outros, sem ofender ninguém. Né? Outro dia eu falei, o gaúcho chegou para mim e falou assim, nós inventamos churrasco. Eu falei, perfeitamente, mas com mandioca fomos nós. E churrasco com mandioca amarela que derrete é muito melhor que o seu churrasco. Então, nós temos que assumir a nossa cultura, né? Fazer com que a gente seja orgulhoso do que a gente tem, e com políticas públicas. Eu acredito que para as drogas, a política do esporte, e para todas as gerações, cultura e lazer, a gente faz uma diferença muito grande. Com certeza é um investimento que vale a pena. Investimento, essa é a palavra, porque tem gente que acha que é gasto. Mas isso não é gasto, não, isso é investimento. Com certeza não. Deputado Mandetta, hoje há um grande problema nacional na saúde, né? Em Bonito mesmo aconteceram algumas tragédias, né? Como ex-secretário de saúde de Campo Grande e hoje como deputado federal, o que o senhor acha que poderia ser feito para fatos como esses que ocorreram não se repetirem? Então, primeiro a gente tem que entender que a gente está no Brasil com o maior desafio do mundo em sistemas de saúde. O Brasil saiu, antes de 1988, nós tínhamos duas categorias de brasileiros, os pagantes e os indigentes. Os indigentes eram aqueles que não podiam pagar e que iam pela misericórdia, por isso que chama Santa Casa de Misericórdia, pela parte caritativa. E isso era um verdadeiro drama. Então, os constituintes de 1988, eleitos pelo povo, escreveram na nossa Constituição, saúde é um direito de todos e é um dever do Estado. Naquele momento, nós rompemos com 500 anos de um modelo
de caridade, misericórdia, que funcionou em determinada época, e optamos por construir um sistema de saúde universal, ou seja, para todos, integral, ou seja, que cobre tudo, né? Custeado pelos nossos tributos. Não é gratuito, tem gente que acha que é gratuito, mas a gente paga um imposto, mas enfim, quando você vai, você não coparticipa. E isto saindo do zero. Nós levamos quase 10 anos para fazer as regras. Em 1999, 2000, foi municipalizado, os fundos municipais de saúde se constituíram, e nesses 22 anos que a gente está montando o sistema de saúde, todos os presidentes, e aqui Dilma, Lula, Fernando Henrique, Itamar, Collor, todos eles que vieram da Constituição de 88 para cá, portanto não vejam isso como uma crítica atual, mas uma crítica a todos eles, todos fizeram o possível e o impossível para retirar recursos da Seguridade Social, principalmente da saúde, e deixar essa responsabilidade para governadores e principalmente para os prefeitos. Porque o morador, ele vive na cidade, ele enxerga o prefeito, o vereador, e ele acha que o prefeito, o vereador, é o responsável por 100% do sistema de saúde, porque ele acontece na sua cidade. Isso fez com que não se regulamentasse, nesses 22 anos, os investimentos obrigatórios de município, estado e União em saúde. Agora, no ano passado, nós conseguimos finalmente votar a regulamentação da Emenda Constitucional 29, que dizia que seria, no mínimo, 15% das receitas, ou seja, dos impostos dos municípios em saúde, 12% das receitas do estado teriam que ser para a saúde, e 10% das receitas da União, do governo federal em saúde. A presidente Dilma sancionou a regulamentação, mas vetou os 10% da União. Ou seja, só tem obrigatoriedade municípios e estados. O governo federal só investe o que ele quer, da maneira que ele quer. E por que ela fez isso? Porque nós, brasileiros, não entendemos que o SUS, o Sistema Único de Saúde, é uma conquista e é uma responsabilidade das 3 esferas. Nós penalizamos o prefeito. Então, a presidente que está lá em cima, ela faz os cortes na saúde e o desgaste político do mau atendimento à saúde cai para com os prefeitos, não fica na conta dela. E você vai em Cuiabá, o problema é saúde, você vai em Tocantins, o problema é saúde, você vai em Manaus, é saúde, você vai em São Paulo, é saúde, você vai no Rio de Janeiro, é saúde, você vai em Terenos, é saúde, você vem em Bonito, é saúde. O problema é de 100% dos municípios brasileiros. Se o problema fosse má gestão, olha, está mal administrado, o que a gente veria era um município muito bem administrado e um muito mal administrado. Então, teria algum lugar que eu falasse assim, aqui é excelente, aqui é bom, aqui é mais ou menos e aqui é ruim. Quando todos estão ruins, é porque o problema não pode ser somente gestão. É igual uma sala de aula, tem lá 50 alunos, 50 foram reprovados. Muito provavelmente o professor não transmitiu o conhecimento para aqueles alunos, porque não é possível que em 50 alunos ninguém tenha tido a capacidade de entender o que foi ensinado. O nosso desafio em saúde é montar o sistema, construir o sistema, dentro de uma sociedade que está envelhecendo. Ao envelhecer, ela demanda mais saúde. Nós temos a turma da meia-idade ali, de 40 a 60 anos, que é um pessoal que não faz esporte, que está acima do peso, que é hipertenso, que está tendo derrame, que está tendo infarto, ou seja, pressiona o setor. Essa turma de 20 a 40 anos, que é o pessoal que está entrando no mercado de trabalho, está obcecado pelo mercado de trabalho e está deixando de lado também as questões preventivas. Nós temos uma juventude muito exposta à violência. Então, nós temos o trânsito matando e causando muito problema. Nós temos um enorme consumo de álcool concentrado nessa faixa etária de 15 a 30 anos, que está fazendo um mega estrago. As propagandas de televisão, indução de consumo são enormes. As músicas sertanejas, eu tomei pinga hoje, vou tomar pinga amanhã, vou tomar pinga até morrer. Isso induz o jovem a achar que isso é um estilo de vida.
Então está acidentando, está tendo muita violência, muito homicídio, muita agressão. E nós temos na infância uma pressão, porque antigamente você não tinha UTI neonatal. Você tinha uma mulher que tinha um filho prematuro, ficava todo mundo triste porque perdeu uma criança. Hoje uma criança de 400 gramas, 380 gramas, ela é viável do ponto de vista que precisa da UTI neonatal. Então nós estamos com uma mega pressão dentro do sistema de saúde, em todas as faixas etárias. Nós não fizemos medicina preventiva lá atrás, para colher os frutos agora. Nós temos que fazer atendimento à saúde para todos os níveis. Nós temos que fazer prevenção para que daqui a 20 anos a gente diminua algumas dessas pressões. E nós precisamos fazer isso num ambiente em que o governo federal se distancia da resolução desses problemas, porque não quer pensar nas próximas gerações, quer pensar nas próximas eleições. Então faz bastante propaganda, cria uns programas com nome legal, anuncia algumas coisas, mas efetivamente não tem uma decisão de se fazer saúde. Isso vai ter que o povo brasileiro se apropriar da seguridade social, que é a nossa função enquanto parlamentar, para que ele exija desses governantes mais responsabilidade com o setor de saúde. Agora, tem muita coisa que dá para ser feito. Mesmo com esse quadro que está aí, a gente pode, com criatividade, a gente pode trazer especialistas, a gente pode... Não tem condição de você ter um ortopedista todo dia, porque não tem escala, mas junta o município bonito, junta com outro, faz um sistema de consultas e cirurgias programadas. A gente tem condição e precisa colocar no município como bonito um SAMU para a gente fazer toda a parte de urgência e emergência. A gente não pode deixar isso aberto como está. A gente tem muitas condições de trazer o diagnóstico por imagem, porque hoje a telemedicina, você joga dentro de um computador um raio-x, uma tomografia, o laudo você faz em São Paulo, a Inglaterra faz todos os laudos na Índia, por internet e online. Então, a gente tem já muita ferramenta que pode dar agilidade, que pode trazer uma performance muito boa para o sistema de saúde de Bonito. Sou companheiro para ajudar, conheço, me especializei, e lá na Câmara é tudo dividido por comissões. Tem a Comissão de Educação, de Trabalho e tem a Comissão de Seguridade Social, que é a comissão que discute saúde, previdência, assistência social. E eu me elegi presidente desta comissão. Então, pelo Congresso Nacional, todos os projetos dessa área passam pela presidência da Comissão de Seguridade Social. E isso tem me dado uma visão, tem me exposto muito a toda essa política nacional de saúde. Espero que a gente consiga melhorar. Temos fé. Temos fé, temos fé.